Vocês me pediram tanto em todos os vídeos, então eu vou falar hoje sobre como obter autoconhecimento. Afinal de contas, como que eu posso me conhecer? Bom, primeiro eu tenho que avisar que esse vídeo é longo, né? Então, se você está procurando algum tipo de conteúdo mais fast food, uma coisa bobinha que você queira ver muito rapidamente, dar uma fórmula mágica, infelizmente não é aqui. Ou felizmente não é aqui. Mas eu não vou poder atender esse seu apelo. Como que a gente pode se conhecer? É uma coisa tão difícil a gente falar sobre isso porque dá a sensação que o autoconhecimento é uma coisa que está lá muito distante da gente, como se a gente necessariamente tivesse que fazer ou terapia, ou coaching, ou algum tipo de processo nesse sentido. E é lógico que esses processos, eles aceleram o seu processo de autoconhecimento 300 milhões de vezes. Mas às vezes a gente pode já fazer alguns tipos de pergunta, alguns tipos de questionamento, que até que se a gente vá fazer terapia, a gente já vai com a coisa um pouco mais elaborada, um pouco mais preparada. Então eu digo que o autoconhecimento ele tem duas etapas. Uma etapa onde a gente vai descobrir o que a gente acumulou de informação ou de comportamento ao longo desses anos, e o autoconhecimento onde a gente vai se desconstruindo. Isso eu vou falar mais para o final. Primeira coisa, você tem que aprender a se observar. Então, se você quer se conhecer, uma coisa que eu recomendo muito, e a maior parte das pessoas não tem paciência para fazer, o que é uma tristeza sem fim, é ter um caderno onde ela possa anotar coisas sobre ela mesma. Eu comprei um cadernão daqueles de desenho, desse tamanho, onde eu faço vários exercícios de autoobservação e de coisas que eu observo a meu próprio respeito, que eu vejo que às vezes não são funcionais, e às vezes coisas que eu observo a meu respeito que são coisas bem bacanas, porque me ajuda a me descobrir e a me reatualizar no meu próprio sistema de valores, de coisas que eu gosto de fazer, porque a gente está mudando o tempo todo, essa que é a verdade. Então, se você não se observar, você não vai conseguir obter informações a seu próprio respeito. E a autoobservação, ela vai desde uma dimensão comportamental. Nossa, olha que tipo de coisa que eu fiz. Olha, fiz esse tipo de coisa. Como uma observação interna. Então, silenciar, sentar e silenciar e observar como minha mente funciona. Já fiz um vídeo sobre isso, 7 pessoas que moram na nossa mente. Se eu fizer esse exercício, eu vou descobrir como tem vários mecanismos mentais que me ajudam a descobrir como é que se opera as coisas na minha mente. E a observação também é a observação dos outros. Quando eu observo os outros, na verdade eu estou descobrindo muitas coisas a meu respeito. O que me incomoda no outro, o que me agrada no outro, podem ser coisas que dizem muito respeito a mim mesmo também. Eu já também gravei um vídeo sobre isso, falando que eu falo sobre sombra. Então procura aí nas listas, que tem até uma playlist que eu coloquei sobre autoconhecimento. Então é só procurar nessa playlist que você vai descobrir vários assuntos nesse sentido. Então, observação, esse é um ponto. Segundo ponto, a gente precisa entender que nós não somos uma personalidade unificada, como a gente gosta de pensar. Lógico que a gente tem uma personalidade unificada, mas didaticamente a gente pode entender que a gente tem várias personalidades, várias forças dentro da gente que às vezes jogam em dimensões diferentes. Então, às vezes eu posso ter um lado meu humanitário e, por outro lado, um aspecto mais egocêntrico. Dois aspectos tão contrários, eu posso ter eles dentro de mim. Normalmente, o grande problema do autoconhecimento é que a gente quer esperar um tipo de coerência a respeito de quem a gente é. Eu sou aquele tipo de pessoa que tem começo, meio e fim. E, na verdade, isso às vezes não é uma boa pedida, porque a gente não é tão coerente quanto a gente gosta de parecer que é. Então,
desiste disso. Mas se você descobrir que você tem múltiplas personalidades, você fala, nossa, eu tenho um lado meu mais criativo, mas eu tenho um lado meu muito racional. Eu tenho um lado meu que é muito justiceiro e um outro lado meu que é muito preguiçoso. Vai anotando essas várias facetas a seu próprio respeito. Isso vai te dar um panorama de como, às vezes, em certas decisões da sua vida, você vê esse jogo de forças brigando dentro de você. Tem um lado mais infantil meu e tem um velho sábio dentro de mim. É muito legal fazer esse tipo de percepção. Um terceiro ponto é entender quais são os papéis que a gente adota na nossa vida. Papéis quer dizer, sei lá, no meu caso, eu sou um profissional da psicologia, sou autônomo, sou casado, então sou marido, sou pai, sou filho, sou irmão, sou amigo, sou voluntário, sou youtuber, sou vários papéis que a gente adota na nossa vida. Colocar isso no papel. Cada papel eu ponho no papel. E eu vou descobrindo quais são as atribuições de cada papel e como eu performo em cada um deles. Que nota que eu daria de 0 a 10? Como eu estou colocando isso para fora? Tem gente que tem papel de estudante, né? Papel de... Né? Tem vários papéis que você... São papéis sociais que você tem na sua vida. Como que você performa esses papéis? Um quarto aspecto seriam valores. Quais são os valores que você tem na sua vida? Então, às vezes, eu fico fazendo e refazendo esses valores. Para mim, um valor muito importante é sabedoria. Outro valor importante é amor. Um valor importante para mim é humildade. Um valor importante para mim é paciência. Um valor importante para mim é equilíbrio. Por exemplo, justiça para mim é um valor importante, óbvio, mas assim, não é uma coisa que eu fico querendo obter a todo custo, que eu acho que a vida tem que ser justa. Eu até entendo que existe um certo desequilíbrio, uma injustiça. O valor da felicidade eu busco, mas eu busco colateralmente. Então eu não fico necessariamente achando que a felicidade, eu fico buscando alegria, empolgação o tempo todo. Eu nem acho que isso é felicidade, aliás. Aliás, eu falo um vídeo sobre felicidade também que vale a pena você assistir. Hoje eu vou referenciar vários vídeos, é só colocar na busca, gente. Você quer descobrir um vídeo que eu já gravei? Coloca no canal do Sobre a Vida e põe em busca, que lá você vai descobrir felicidade, você descobre lá. Então, valores que você tem que são importantes para você, e isso vai ajudar você a perceber que escolhas você vai fazer. Eu também já gravei um vídeo falando sobre as escolhas que a gente faz na vida, como fazer boas escolhas. E isso é importante ter uma lista de valores. Eu posso até deixar aqui na descrição do vídeo, se eu não colocar, vocês me cobram, sobre os valores que a gente pode adotar na nossa vida, que são coisas importantes para a gente. Aliás, se inscreva no canal, assina a notificação para receber o sininho lá, para você saber quando um vídeo novo vai sair. Chama um amigo para se inscrever no canal, você já recomendou para ele, pergunta, já se inscreveu no canal do Fred? Vai lá, se inscreve, você está vendo o vídeo dele, se inscreve. Que é para eu poder ter uma noção de como o trabalho está sendo recebido pelas pessoas, tá bom? Um quinto ponto, quais são as suas necessidades? O que eu necessito para a minha vida? Eu necessito estabilidade? Eu necessito de dinheiro abundante? Eu necessito de uma companhia amorosa? Eu necessito morar na cidade ou no campo? Eu necessito ter um trabalho onde eu sou CLT, onde eu sou autônomo, onde eu sou PJ? Eu sou uma pessoa que tem uma personalidade que eu necessito ser funcionário, eu necessito ser empreendedor. Quais são as necessidades que eu tenho? Eu tenho uma necessidade de ser aceito pelas pessoas, eu tenho uma necessidade de autoestima. E aí quem pode ajudar a gente também nesse sentido é o Abraham Maslow.
Eu falo muito disso no site amenteHumana.com.br. Tem várias frentes, né? Lá eu falo muito sobre isso, amenteHumana.com.br. Sobre a pirâmide de Maslow, que fala sobre as necessidades. Então, a necessidade de sobrevivência, tenho. De aceitação, tenho. De realização, de plenitude. Eu tenho a realização, eu tenho uma necessidade espiritual. Eu tenho uma necessidade de que tipo? Quais são as minhas necessidades? E por que isso é super importante de a gente saber? Porque na hora que eu estou debatendo, discutindo com alguma pessoa e algo me machuca, eu tenho que entender que uma necessidade minha foi ferida ou foi negligenciada. Se eu não tenho clareza de quais são minhas necessidades, eu não sei o que em mim ficou machucado, e o pior, se o outro me perguntar, mas o que você quer de mim? E eu não souber dizer, eu vou ficar com cara de besta. Então, saber quais são as minhas necessidades são coisas super importantes para a gente. Padrões, né? Sexto tópico, padrões. Eu quero entender quais são meus padrões. E aí é importante nessa hora você se dar conta das coisas que você anotou. Olha que engraçado. Eu sempre deixo as coisas para a última hora e tô sempre reclamando que eu tô atolado de problema. Putz, isso é um padrão. Olha que engraçado. Quando eu começo a me envolver com uma pessoa, eu sempre vou infernizando a vida dela a respeito se ela me ama ou não ama, até que ela se enche o saco de mim e vai embora, e eu digo que a pessoa me abandona quando na verdade eu forcei a barra para que ela me abandonasse. Olha que engraçado. Eu estou sempre assumindo um padrão de insatisfação crônica e reclamo o tempo todo, mas não faço nada para mudar. Isso é um padrão. Olha que engraçado, o meu padrão é sempre ficar estourando e brigando com todo mundo, e o meu padrão é achar que a culpa está sempre do lado de fora e nunca assumindo a responsabilidade pela minha parte nisso tudo. Quantos padrões que a gente cai e que a gente é cego para eles. Normalmente quem vai apontar esses padrões são os outros. Às vezes vale a pena chegar e perguntar para os outros, falar assim, olha, você já me viu fazendo uma coisa tipicamente repetida assim que eu faço? Do tipo, outro padrão também. Eu me enfio a fazer um monte de coisa, um monte de projeto, tenho um monte de ideia, mas não concluo nenhum. É um padrão. E você vai descobrindo esses padrões e isso vai te ajudando a ter uma pista do tipo de mecanismo de autossabotagem que você comete para não ter uma realização plena. Então é legal entender dos seus padrões. O sétimo ponto é descobrir quais são os seus gatilhos emocionais. Então vamos pegar algumas emoções básicas. Tristeza, medo, raiva, inveja e injustiça. Quais são os gatilhos que disparam tristeza em você? Para mim, assim, sei lá, quando eu vejo miséria humana, me causa tristeza. Quando eu vejo separações, me causa tristeza. Quando eu vejo que eu não sou muito amado, me causa tristeza. Então são meus gatilhos de tristeza. Medo. Quando alguma coisa pode acontecer com alguma pessoa querida, eu fico com medo, né? Disparo um gatilho de medo. Então quais são os meus gatilhos de medo? De raiva. Quais são os seus gatilhos de raiva? Eu vejo as pessoas falando normalmente que elas se sentem injustiçadas, que elas se sentem abandonadas. Então quando elas se sentem criticadas, elas têm um gatilho de raiva. Quando alguém é lerdo perto delas, elas têm raiva. Então, são gatilhos. De inveja, gatilho de inveja, quando alguém consegue uma coisa que você estava lutando muito para conseguir. Então não é que você quer que ela perca, mas aquilo te entristece, você sente um lixo, é um pouco de inveja. Eu já falei sobre inveja num outro vídeo também, procura um vídeo sobre inveja na playlist sobre personalidade que eu coloquei aqui, que eu vou colocar também no final do vídeo. Então quais são os meus gatilhos emocionais? O que me dispara ódio, destrutividade, um sentimento de injustiça? O que me dispara esse sentimento? Como é que eu reajo a ele? Eu fico enfurecido? O que me dispara, de repente, um sentimento de inferioridade? Coisas nesse sentido. Tudo isso ajuda você a ter mais consciência das suas emoções.
Oitavo ponto, que eu chamo de triângulo das bermudas emocional, que são os scripts que a gente vive. São três: vítima, algoz e salvador. Como é que você opera em relação a esses scripts? Quem fala muito disso é a análise transacional, quem tem interesse em aprofundar. Como é que eu sou vítima? Eu sou coitadinho? Será que eu fico na minha vida meio que com autopiedade, com autocondescendência, agindo como uma criança, ninguém me ouve, ninguém me ama, ninguém me quer? Ou eu sou o salvador? Eu sou aquele tipo de pessoa que quer ajudar todo mundo e eu não cuido de mim mesmo, eu tô sempre querendo fazer pelos outros, e aí os outros dizem que eu sou invasivo, e aí eu acho que o mundo tá sendo injusto, eu também acho que as pessoas nunca dão pra mim o que eu dou pra elas, então a balança é desequilibrada. Será que você é o salvador? Ou será que você é o algoz? Que é aquela pessoa que é a peste, que fica aborrecendo todo mundo, enchendo o saco, é o hater, fica cutucando as pessoas, fica o tempo todo causando problema. Você provavelmente é aquele tipo de pessoa que entra num vídeo no YouTube só para poder dar dislike. Você gosta de causar, você está identificado com a ideia de que você é malzinho, de que você é aquela pessoa meio que, eu sou malvado. Isso não é um script. Esses três scripts prendem a gente num tipo de comportamento estereotipado, padronizado e não permitem que a gente transite. Lógico, tem pessoas que saem do vitimismo e aí, quando elas não recebem o que elas querem, elas ficam bravas. Às vezes tem pessoas que saem do salvador e vão também pro algoz, e depois pro vítima. A gente fica nesse triângulo o tempo todo, é verdade, mas algumas pessoas são mais estereotipadas em um deles. Então percebe como você perde a liberdade de ser, de existir, de fazer, de acontecer, só porque você está preso nessa dinâmica de vítima, algoz e salvador? Então identifica aí como que esse triângulo opera em você mesmo. Nono aspecto, histórico pessoal. Anota a sua história de vida. Vai fazendo ano a ano. Vai anotando coisas que você nem que você lembra, coisas que alguém te contou, que escola você estava, onde você morava. Eu fiz esse trabalho, é muito interessante. Eu até faço um workshop que é o de biografia emocional. Talvez eu até faça em breve um workshop desse. Resgatar cada acontecimento da sua vida e você vai começando a analisar todos eles e você vai identificando padrões que se repetem ao longo do tempo. Vai fazendo causa e consequência de certas situações. É muito interessante. Meu histórico pessoal revela muito de mim também. Coisas que eu ainda não consegui superar e que surgiram ao longo da minha vida. E um décimo último ponto, que são quais são os problemas familiares que eu tenho ao longo da vida. Quais são as coisas que apareceram. Então, sei lá, eu lembro do suicídio do meu bisavô, que é uma coisa que me marcou muito na infância. Não que eu tivesse vivo quando ele se matou, mas era uma história que se contava muito na minha família. Das discussões dos meus pais em função do jeito deles, a personalidade deles, aquilo também afetou muito o meu jeito de ser. O fato da minha irmã ser muito mais velha e não querer muito a minha companhia também era uma questão para mim. Então veja como os problemas familiares que a gente enfrentou ao longo do tempo ajudam a dar uma informação ao meu próprio respeito. Então se eu fizer essas análises todas, eu consigo descobrir muitas coisas sobre mim mesmo. E a verdade é que eu também consigo descobrir coisas na medida que eu vou fazendo coisas ao longo da minha vida. Os livros que eu leio dizem a respeito dos valores que eu tenho, das coisas que eu acredito, das coisas que eu faço, os hobbies que eu tenho também, os filmes que eu vejo, tudo que eu vejo, que eu faço, toda a minha existência é um caminho para me conhecer. E na medida que eu vou organizando mais e mais informação, acumulando mais e mais informação, eu vou descobrindo coisas muito interessantes a meu respeito. Mas o mais interessante também desse processo todo é também, ao me descobrir, eu posso me desconstruir, eu posso me libertar, eu posso treinar e testar caminhos alternativos. Eu não preciso ser essa pessoa que eu sempre fui acostumado a ser. Então você não é obrigado a seguir nas mesmas coisas que você sempre fez. Você não é obrigado. Então, se você conseguir se libertar dessa compulsão
por seguir os padrões da sua vida, da sua personalidade, só porque foi quem você é até hoje, você provavelmente não entendeu como é que a coisa funciona. Você pode ser livre. Você pode ser muito livre. Você pode caminhar por caminhos que você nunca trilhou. Você pode refazer vários traços da sua personalidade. Hoje eu me vejo com... Eu estou com 37 anos, quando você estiver vendo esse vídeo em 2018, estou com 37 para 38. Quando eu me vejo com 17, 18 anos, parece outra vida. Parece outra pessoa. Eu vou fazendo um esforço tão grande e essa desconstrução vai acontecendo ao longo da vida. Você vai quebrando tabus, preconceitos, crenças, padrões de comportamento destrutivos que você tem. Isso tudo vai ajudando você a ser um tipo de pessoa diferente do que você foi até hoje. Então você não é escravo do seu passado. Então o autoconhecimento também ajuda você a se libertar de você mesmo e até você descobrir que você é um livre fluxo de consciência e que você não é necessariamente uma coisa tão sólida quanto você imaginou. É isso. Espero que eu tenha ajudado. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, comenta com as pessoas que você gostou, assiste o vídeo, sugere para elas se inscreverem no canal. Deixa os comentários aqui, vamos ampliar, tem vários itens mais que a gente pode rechear esses 10 aspectos. E é isso, me siga nas redes sociais, Fred Matos com 2 T's, tanto no Facebook tem o Fred Matos sobre a vida, aqui tem no Instagram tem o Fred Matos. Eu vou deixar o playlist aqui sobre personalidade, porque se for falar sobre todos os vídeos que eu comentei aqui, não vai dar para colocar todos aqui. Se você quiser entender mais sobre personalidade e psicologia, amenteHumana.com.br é um curso sobre psicologia básica para pessoas leigas que querem entender sobre esses assuntos. Não tem nada de formação, nada, mas são vídeos bem legais, é um curso bem bacana que eu criei. É isso. Um beijo, abraço e até!